Oh glória, estamos de volta. Capítulo 5 do livro de Provérbios. Vamos comigo? Abre aí a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia eletrônica ou se você quer usar a Bíblia de papel, da maneira que você achar melhor. Abra sua Bíblia e vamos ler o capítulo 5 do livro de Provérbios hoje. Nós estamos estudando no mês de janeiro o livro de Provérbios todos os dias. São 31 dias, são 31 capítulos. E nós vamos ler uma porção do capítulo. Como nós falamos no início dessa série, eu gostaria que você lesse todos os dias um capítulo e anotasse algum aprendizado, uma mensagem, uma palavra que tocou no seu coração e, de fato, uma das sabedorias de Salomão que vai, de fato, assim, sem dúvida, guiar os teus passos nesse ano de maneira extraordinária. Eu amo a palavra de Deus e eu entendo que a intimidade com a palavra de Deus é a intimidade com Deus. É onde nós extraímos todo o nosso conhecimento e tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida em paz, uma vida completa, é quando nós voltamos para a palavra de Deus. E é isso que nos dá o direcionamento de como viver essa vida extraordinária tão falada. Capítulo 5 do livro de Provérbios, nós vamos ler algumas partes desse capítulo, nós vamos ler algumas passagens e nós vamos tirar juntos aqui alguns aprendizados que Deus falou ao meu coração nesse dia, enquanto eu meditava nessa palavra. Versículo 1 em diante diz assim: Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os seus ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento. Porque, antes de prosseguir no versículo 3, eu quero trazer já de primeira entrada vamos dizer, este primeiro ensinamento para nós. Ele abre o capítulo 5 dizendo que, falando para o seu filho, para que ele tenha atenção à sua sabedoria. Conserve o discernimento e que os lábios guardem o conhecimento. Esse é o comando que é dado aqui nesse primeiro trecho do capítulo 5. Conserve o discernimento e guarde os lábios com o conhecimento. É muito importante nós estabelecermos essa base inicial desse capítulo, porque ele é um capítulo complexo, mas nós vamos tirar lições simples e objetivas para a nossa vida. Presta atenção. A sabedoria de Deus Pai, ela é inteligente. A Bíblia está dizendo isso. Porque a sabedoria inteligente de Deus, ela é diferente da sabedoria ignorante do mundo. Porque a sabedoria do mundo é ignorante. Ela não deixa de ser uma sabedoria. Tiago fala sobre isso. Eu já mencionei aqui em algum momento que Tiago, ele é um espelho, né? Ele traz muita sabedoria. A carta de Tiago, no Novo Testamento, traz muita sabedoria. E ele fala sobre isso. Sobre uma sabedoria que é diferente da sabedoria de Deus. Então nós precisamos estar sempre nos protegendo, nos preparando, nos fortificando na palavra para que nós não venhamos a ser enganados por uma sabedoria que não é inteligente, que é uma sabedoria ignorante, uma sabedoria que não é inteligente. A sabedoria do mundo, ela é ignorante. Nós precisamos saber discernir e guardar no nosso coração o conhecimento da sabedoria. Então, como primeira lição aqui no versículo 1 e 2 do capítulo 5, eu já tiro essa base. E aí o capítulo vai continuar, versículo 3, acompanha comigo, olha só. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o seu fim é amargo como fel, e cortante como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana a vereda da vida. Anda errante nos seus caminhos e nem o sabe. Meu Deus. Mulherada, não sai daí não. Fica aí,
Porque o que que acontece? Normalmente, quando nós começamos a entender ou a aprofundar no livro de Provérbios, nós vamos encontrar vários momentos em que Salomão vai estar advertindo seu filho, os seus estudantes, alunos, enfim, através de um alerta, de trazendo uma clareza sobre a mulher adúltera, a mulher imoral, para que tenha cuidado para que não entre nesse engodo, nesse engano, né? Mas existem lições profundas nos conselhos de Salomão aqui que eu preciso que você faça algumas anotações. Eu sempre gosto de dizer, você precisa anotar. Você precisa escrever aquilo que você entende como sendo algo profundo, que te tocou, que te marcou. Quando você escreve, você grava, você concentra, você aprende, e aí isso se torna mais real na sua vida. E aí você passa a viver aquilo que você aprendeu de uma maneira mais intensiva, de uma maneira mais intencional, vamos dizer assim. Nós podemos ser enganados, veja bem, nós podemos ser enganados se nós não tivermos discernimento da fonte que fala conosco. Entenda que Salomão vai dizer assim, porque os lábios da mulher imoral, eles destilam mel. E as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Isso é uma artimanha do Satanás, do inimigo das nossas almas. Nós precisamos estar atentos e equipados para poder discernir que nem toda palavra suave e doce como mel são as palavras de sabedoria inteligente da parte de Deus. Nós precisamos ter esse discernimento, ter esse entendimento, ter esse conhecimento. Então, nesse capítulo 5, nós já começamos aqui nessa segunda etapa a entender isso. Que a fonte que fala conosco, ela é tão importante, ela é, na verdade, tão importante, não deixa eu me corrigir. A fonte que fala conosco, ela é mais importante do que ela está falando. Porque eu costumo dizer muito de que as minhas palavras, as nossas palavras, elas são apenas suporte para quem nós somos. A nossa essência, quem nós somos, é mais importante do que aquilo que nós falamos. Nós apenas extraímos em palavras aquilo que nós já somos, certo? Então as nossas palavras apenas suportam, melhor dizendo, aquilo que nós já somos. Então veja bem, por mais que as palavras dela destilam mel e são palavras suaves, o seu fim, versículo 4, é amargo como fel, pelo amor de Deus. Isso vem através do discernimento, quando você está equipado na palavra de Deus e você consegue entender que essas palavras são palavras enganosas. Veja bem, a característica de quem devemos nos afastar e nos manter bem longe. Eu vou te dar a característica aqui dessa mulher, que deixa bem claro qual é a característica de pessoas que nós precisamos nos manter bem distantes, afastados. É isso mesmo que eu estou dizendo. Existem pessoas, sim, que você precisa se afastar, que você precisa manter distância, que você não pode caminhar perto, nem sequer passar perto. Vamos lá, a Bíblia vai dizer isso. Versículo 4, né? Mas o seu fim é amargo como fel e cortante como uma espada de 2 gumes. Meu Deus, quando a Bíblia fala de uma espada de 2 gumes, ela compara a palavra de Deus a essa espada. E que ele está dizendo aqui que a palavra de 2 gumes, quando você vai lá no Apocalipse e vai ver que a palavra é como uma faca de 2 gumes, é porque ela penetra no ser e na alma. Então presta atenção, pelo amor de Deus, na importância que há nas palavras que nós recebemos de tantas fontes. Quando nós recebemos a palavra, ela tem o poder de entrar no nosso ser e na nossa alma. E ela pode nos levar a caminhos tortuosos, a caminhos pecaminosos. Nós precisamos aprender isso com a palavra de Deus hoje e colocar isso em prática, pelo amor de Deus. Olha o que mais que ele vai falar no versículo 5. Os seus pés descem para a morte. O caminho é para a morte. Ela faz plana a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e nem sabe. Irmão, deixa eu revelar para você, querido, qual é a característica. Porque eu falei para você que eu ia te falar de uma característica, né? Então presta atenção. A característica que você precisa estar alerta para que você não seja enganado por essas pessoas está aqui, ó. Imoralidade.
Olha aqui, ó, o versículo 3 vai dizer assim, ó, os lábios da mulher imoral. Irmão, a imoralidade nos lábios das pessoas, elas falam mais alto do que quem elas são. Entendeu? Porque é revelado a pessoa que é através das suas palavras imorais. Revela quem ela é. Entende? Então existem pessoas que vêm com conversinha suave, com palavras suaves, com palavras doces, mas essas pessoas, se você não tiver o discernimento, se as palavras dela forem imorais, se o assunto for imoral, se a conversa for imoral, pelo amor de Deus, saiba rotular quem são essas pessoas para que você não seja enganado pelo inimigo das nossas almas. Amém? Que você possa aprender com esse princípio aqui hoje. Versículo 8. O que nós precisamos fazer? Aqui no versículo 8, o que nós precisamos fazer quando nós identificamos que essa pessoa imoral, nós precisamos estar distante e afastado dessas pessoas para que a gente não seja enganado. As palavras, elas podem até destilar mel, elas podem até ser suaves, mas são imorais. E o caminho desses imorais é para a morte e para o inferno. Está escrito aqui na palavra de Deus. Nós lemos isso. Agora o versículo 8 vai dizer assim, ó, afaste-se do seu caminho. Afaste o seu caminho dessa mulher. Não se aproxime da porta da casa dela. Pronto, está aqui. Versículo 8 vai deixar claro o que nós precisamos fazer quando nós nos encontramos com pessoas imorais. Quando nós discernimos que as pessoas que estão nos cercando são pessoas imorais. O que nós temos que fazer? Afastar. E nem sequer passar na porta da casa dessas pessoas. Legal? Agora, versículo 12 em diante, eu quero dar um pulo. E como a gente sempre fala, é preciso, é importante que você leia todo o capítulo, que você medite em toda a palavra. Nós vamos, como eu disse, nós vamos estar extraindo ensinamentos para a nossa vida diária aqui através de cada capítulo. Mas é importante que você leia todo o capítulo para que você possa participar de todo o contexto do capítulo. Versículo 12 a 14 diz assim, ó, então você dirá, como foi que eu pude odiar o ensino? E por que o meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam e nem dei ouvido aos meus mestres. Quase caí em ruína completa, no meio da congregação reunida. Irmão, como se tornar uma presa fácil para o inimigo? Como se tornar uma presa fácil para o inimigo? Número 1, odiar o ensino. Número 2, desprezar a disciplina. E número 3, não ouvir a voz do ensino dos nossos sábios mestres. Está aqui. O Salomão vai dizer assim que quando nós não fazemos quando nós vivemos, agimos dessa forma, nós vamos chegar em um momento, quando nós nos entregamos, quando nós nos permitimos ser enganados, quando nós nos permitimos ser engodados pelas palavras suaves do inimigo, o que acontece? Nós vamos chegar num momento que nós vamos dizer assim, meu Deus, por que eu odiei o ensino? Certo? Por que eu desprezei a disciplina e por que eu não ouvi a voz do ensino dos mestres? Eu conversava hoje com uma pessoa e eu dizia para ela assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Nós passamos muito tempo orando e pedindo a Deus muita coisa. Me dá isso, Senhor, me dá, faz por mim, faz acontecer, faz por mim, me dá, por favor, faz milagre, faz. E eu vejo que em momentos como esse aqui que nós estamos passando, eu vejo Deus dizendo assim, eu já fiz. Eu já determinei, eu já falei para você como é. Porque quando nós odiamos o ensino, desprezamos a disciplina e não ouvimos a voz dos nossos mestres, é porque nós não estamos voltando para a palavra de Deus para que nós vivamos uma vida de sabedoria. É só isso. Então, às vezes, nós não precisamos nem tanto, eu não estou dizendo que nós não temos que orar e nem pedir e nem buscar, não é isso que eu estou dizendo, eu estou sendo bem claro. Você precisa orar, você precisa adorar, você precisa pedir, você precisa ser intencional com Deus, mas você precisa entender também, é muito importante que você entenda que tudo o que você precisa já está aqui na palavra de Deus. Isso é sabedoria.
É você entender que na palavra de Deus você tem tudo que você precisa. Odiar o ensino, desprezar a disciplina e não ouvir a voz do ensino dos mestres é exatamente a maneira de se tornar uma presa fácil para o inimigo. Mas você não é essa pessoa. Você é uma pessoa que ama o ensino. Você é uma pessoa que lê a palavra de Deus. Você é uma pessoa que busca a palavra de Deus. Eu profetizo na sua vida que toda aquela obra do inimigo que foi lançada para lhe trazer preguiça, para lhe trazer desânimo, para lhe trazer incompetência em não dedicar tempo à palavra de Deus, está caindo por terra agora, porque você decidiu participar dessa série, para que você tenha sabedoria e que você seja íntimo da pessoa de Deus neste novo ano, nesta nova etapa da sua vida. Você está buscando coisas diferentes nesse ano, então é por isso que você vai fazer diferente do que você fez até hoje. Eu quero encerrar aqui na última etapa desse capítulo, a partir do versículo 21, ele vai dizer assim, ó, porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor e ele considera todas as suas veredas. Versículo 22. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão e com as cordas do seu pecado será detido. 23. Ele morrerá pela falta de disciplina e pelo excesso de sua loucura. Sai cambaleando por aí. Irmãos, todos os nossos caminhos estão diante do Senhor. E tudo que eu preciso fazer é estar próximo dele para ter sabedoria e discernimento e não me afastar em momento nenhum me afastar do quê? Daquela que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que nós estejamos próximos dele, que nós nos tornemos íntimos dele, que nós tenhamos comunhão com ele, para que nós possamos viver dias extraordinários na presença dele. Dias maravilhosos na presença de Deus. Dias sobrenaturais. Amém? Que Deus te abençoe. Capítulo 5 encerrado. Amanhã eu volto com você. Capítulo 6 do livro de Provérbios. Deus abençoe.